Ele ficou famoso no mundo inteiro por salgar carne. South By, ele virou um fenômeno nas redes sociais, lotou restaurantes, serviu celebridades como Neymar, DiCaprio e Cristiano Ronaldo e criou um verdadeiro império em torno da sua imagem. Mas hoje a realidade é outra, restaurantes fechando, críticas pesadas sobre a comida, funcionários denunciando abusos, protestos por envolvimento com ditadores e até banimento de eventos esportivos. O que antes era glamour virou vergonha pública. Até os clientes estão pulando fora, unidades fechando nos Estados Unidos, a queda brutal nos lucros em Londres e a fama cada vez mais apagada. Será que ele faliu de vez ou ainda tem gás para continuar fingindo estar por cima? Nesse vídeo a gente vai mergulhar na derrocada de South By e entender como alguém que chegou ao topo do mundo conseguiu despencar tão rápido. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta você já sabe. South By é o apelido de Nusret Gökçek. Enfim, não vou saber pronunciar esse nome, tá aparecendo aqui na tela. Nascido em 9 de agosto de 83, na Turquia. Ele foi criado numa família humilde. O Nusret, vou chamar de Nusret. Nusret deu seus primeiros passos numa pequena vila turca chamada Pazli, onde os recursos eram escassos e quase não havia infraestrutura. O seu pai trabalhava como um simples mineiro, mas o pouco que ganhava, mal dava para sustentar todos em casa. Por isso, ainda muito novo, o Nusret ele precisou abandonar os estudos na 6ª série e foi trabalhar como aprendiz de açougueiro num distrito de Kadıköy, tá escrito aqui também, tá? Em Istambul. Com o passar dos anos, ele acumulou experiência em diversas churrascarias pelo país. Foi aí que a sua paixão pela cozinha começou a ganhar forma. Em 2007, South By ele conseguiu um empréstimo de $3.400 para poder fazer algo ousado, viajar para fora da Turquia e estudar o mercado da carne em outros países. 3 anos depois, ele estava de volta e decidiu abrir um restaurante modesto, com apenas 8 mesas. Mas bastou pouco tempo para atrair os olhos de um bilionário turco, Ferit Sahenk, que viu ali o potencial no negócio e resolveu investir, ajudando então a expandir a marca por todo o Oriente Médio. O cara do sal. O nosso turco ralou bastante, até conquistar o seu espaço. Depois de anos de dedicação, ele finalmente se tornou um chefe respeitado e bem-sucedido e atingiu um outro nível em 2017. Nusret era cozinheiro, e ele também era dono aí de uma rede de steakhouses chamada de Nusret. Tá escrito aí também, tá? Foi em janeiro daquele ano que ele virou um meme mundial. Eu aposto que você vai se lembrar do motivo. A fama veio depois que ele mostrou ao mundo o seu jeito, digamos, peculiar de temperar as carnes, Tinha todo um rebolado envolvido, desde os cortes precisos até o famoso momento de salpicar o sal, Aquele movimento teatral com as mãos erguidas, Enfim, virou uma sua marca registrada. E foi exatamente esse charme exagerado, que transformou o South By num fenômeno global. O cara explodiu na internet, virou hype e com toda essa fama, Nusret ele passou a conhecer e servir diversas celebridades pelo mundo. Entre os nomes que já provaram suas carnes estão Neymar, Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio e até o cantor J Balvin. Isso, é claro, só reforçou ainda mais a imagem dele, como uma espécie de showman da gastronomia. Mas, como todo hype tem prazo de validade, não demorou muito para a maré começar a virar e aí as coisas desandaram de vez. A queda de South By. Um dos restaurantes de South By foi aberto em Nova York, e mesmo com toda a fama por causa do seu jeito performático de preparar a carne, as avaliações sobre a comida não foram tão positivas assim. Nem mesmo os cortes cobertos com folha de ouro conseguiram salvar a reputação do cardápio. As críticas começaram a chover, carne dura
salgada, cheia de cartilagem e gordura em excesso. Esses foram apenas alguns dos muitos relatos, sem contar o preço absurdo que era cobrado pelos pratos. Não à toa, em 2018, a franquia de Nova York passou a receber críticas pesadas, né? E o resultado vem em 2023, quando o restaurante acabou fechando as portas de vez. No fim de 2017, os primeiros BOs, né, já começaram a aparecer e não demorou muito, tá, para a situação piorar. Em dezembro daquele ano, South by resolveu pagar mico nas redes sociais. Ele postou uma foto agradecendo pela vida de ninguém menos que Fidel Castro. Sim, o ditador de Cuba, que já havia morrido. Gente boa, né? Eu conheci o Fidel. Gente boa? Hein? Gente boa? Gente boa. E por que isso pegou tão mal? Bom, primeiro porque o Fidel era um ditador safado, né? E segundo porque o gênio do Nusret, ele tinha acabado de abrir uma filial do restaurante justamente em Miami, lar de cerca de 500 mil cubanos que fugiram do regime de Fidel, é mole? Ou seja, né? Parabéns pela genialidade. Depois ele até tentou se justificar dizendo que a intenção era homenagear os cubanos da cidade. Mas é claro, né, ninguém comprou essa. Todo mundo entendeu que a foto era uma homenagem direta ao ditador mesmo. E o resultado foi uma avalanche de críticas. O jeito foi apagar rapidinho, vergonhoso. O protesto. Em 2018, Nusret acabou gerando revolta, tá, de novo, ao servir um banquete para Nicolás Maduro, presidente da Venezuela e outro ditador de mão cheia. As críticas vieram com força, principalmente por conta da situação caótica da Venezuela, né? O país vivia o auge da crise alimentar, com mais de 64% da população passando fome. Ninguém achou justo, né, aquele festim todo, né? Mas é sempre assim com ditadores, não é? A fartura fica para eles, né? E o povo que se lasca, que come osso, né? A falta de alimentos por lá também afeta os adultos, que perderam em média 11 quilos de massa corporal no último ano e hoje enfrentam filas para comprar até carne estragada. Aí sim, né? A revolta explodiu, teve até protesto na frente do restaurante dele lá em Miami. Uma das pichações escritas lá dizia o seguinte: servir tiranos é zombar de um povo oprimido. Outra já falava: enquanto você servia Maduro, crianças morriam de desnutrição. Foi um verdadeiro desastre para a imagem dele. E a descida ladeira abaixo continuou sem freio, né? Mal dava tempo de respirar e até os clientes começaram a pagar o preço. Em 2018, um incêndio atingiu o restaurante de South by em Istambul, a sua terra natal. Tudo começou durante um show com fogo, que deu muito errado. 4 turistas se feriram e não receberam nenhuma compensação. Entre eles, a influencer, tá aparecendo o nome aqui, né, que eu não vou saber pronunciar, obviamente, que teve mais de 35% do corpo queimado. Para piorar, indícios apontam que as evidências do acidente foram simplesmente destruídas. South by versus funcionários. Já em novembro de 2019, South by teve que desembolsar impressionantes $230 mil para poder pagar uma indenização a 4 ex-funcionários. E o motivo, segundo eles, né, o chefe ficava com cerca de 3% das gorjetas e quando resolveram questionar isso, foram sumariamente demitidos. Um verdadeiro vacilão, né? Para não manchar ainda mais a sua imagem, ele acabou fazendo um acordo e pagou a quantia. Os funcionários ainda detonaram o ambiente de trabalho, né, dizendo que eram maltratados e que South by se comportava como um ditador. Deve ser por isso que ele gosta tanto de ditador, né? A ligação com certos governantes começa a fazer mais sentido agora, não é? Bom, um ex-funcionário em Londres chegou a comparar a rotina dos restaurantes ali com o universo de jogos vorazes. E ele não foi o único, tá? Outros relataram situações parecidas, acusando Nusret de ser obcecado por fama. Quando o assunto era o tratamento com funcionárias mulheres, os relatos eram ainda piores. Uma bartender contou que já no primeiro dia foi obrigada a vestir roupas curtas e sensuais. Ao pedir um uniforme comum, foi assediada por colegas e, depois disso, demitida. Outra garçonete afirmou que teve a promoção negada porque não era bonita o suficiente na visão do chefe. E não para por aí. Uma funcionária de 19 anos perdeu $140 por entregar um pedido na mesa errada. E outra teve $800 em gorjetas confiscadas porque o cliente foi embora sem pagar, como se ela fosse responsável pelo caixa. No fim das contas, né, por
conta de toda a arrogância, da forma como tratava a equipe, South By virou alvo de críticas pesadas, envolvendo o atendimento, preço e até a qualidade dos pratos. Fica evidente que os restaurantes dele estão longe de ser tudo isso que vendem por aí. A maioria sequer alcança 4 estrelas nas avaliações, algo básico para qualquer lugar que cobra caro e se diz especializado. E o pior, muitos clientes, até influenciadores, saem frustrados, principalmente pelo preço absurdo cobrado pela experiência. Um exemplo claro da má qualidade do serviço aconteceu no restaurante de Miami. Um cliente teve ali o pedido trocado sem perceber, em vez de pagar os cerca de $270 pelo bife comum, levou um susto ao ver a conta, mais de $5.000. Quando reclamou, o restaurante insistiu que o pedido estava certo e que queria que ele pagasse ali sem discussão. A situação foi tão absurda que a polícia precisou ser chamada. No fim, o cliente acabou pagando o valor absurdo só para poder evitar a confusão. Em 2020, South By abriu uma unidade em Boston que fechou em apenas uma semana. E o motivo? Descumprimento das normas da Covid. Mais um vacilo aí para conta. A polêmica da Copa. Mas o que realmente fez o ranço de geral explodir contra a South By foi a Copa do Mundo de 2022. Acredite se quiser, o cara simplesmente quis roubar os holofotes para ele. Enquanto o mundo inteiro queria ver o Messi, a verdadeira estrela da final, o bonitão deu uma carteirada e se enfiou no meio dos jogadores campeões. Teve de tudo, mordeu medalha de jogador, arrancou o troféu da mão de uma criança e ainda ficou desfilando, feito um pateta. Detalhe, segundo a FIFA, ele nem deveria estar ali. Resultado? Foi banido de vários eventos esportivos. E a punição não ficou só na promessa não, tá? Aparentemente ela segue firme até hoje, Prova disso foi no dia 1 de junho de 2025, quando South By tentou entrar na festa pós-final da Champions e acabou sendo expulso na frente de todo mundo. Ele ainda tentou salvar a pose, dando autógrafos do lado de fora, dizendo que não estava ali pela festa, mas sim pelos milhares de fãs que queriam vê-lo, Tá bom. Bom, claro que a internet não comprou essa história, mas o curioso é que a zoeira nem foi tão pesada, Não porque agora gostam dele, Longe disso. É que no fim das contas, South By tem se tornado irrelevante para a maioria das pessoas. Grande parte de suas churrascarias nos Estados Unidos, fechou. Seu restaurante em Londres amarga ali uma queda de 50% nos lucros e a filial de Dubai também vai mal. Com os negócios em queda e o mundo perdendo o interesse, a sua história parece que está chegando ao fim. Faliu! O restaurante dele na Grécia também entrou na dança, perdendo mais da metade das reservas que costumava ter. Já a unidade de Londres teve que baixar os preços numa tentativa desesperada de atrair mais clientes. Para piorar, em abril de 2023, o Business Insider escancarou tudo com um dossiê bem pesado. O relatório acabou mostrando um império sustentado por medo, exploração e controle total. Ex-funcionários descreveram South By como um tirano obcecado por fama e poder. Um ex-gerente chegou a dizer: o mundo dele era o Instagram, tudo girava em torno da imagem, ele se achava um deus, pessoas eram demitidas por bobagens, desde quebrar um copo até usar a camisa errada. Ainda assim, apesar de tudo, o xarope do South By continua no ramo. Chegou até a cogitar abrir uma steakhouse aqui no Brasil e em São Paulo, mas como era de se esperar, nunca saiu do papel. Vale lembrar que os seus pratos têm preços surreais, tá? E na situação que o Brasil enfrenta, restaurante caro, com comida duvidosa, não duraria muito. A verdade é que South By já não tem o mesmo prestígio de antes, está longe do seu auge, mas falido ele não tá, pelo menos por enquanto. Atualmente, em 2024, South By ainda precisou fechar mais algumas unidades, incluindo outra em Nova York e a de Boston. Agora, só sobrou um restaurante dele na Big Apple. Ele começou o ano com 31 casas, mas esse número já caiu para 25. Desse jeito, será que vai sobrar alguma coisa? A verdade é que mesmo com todos os escândalos e tombos ao longo do caminho, aos 41 anos, South By ainda mantém fama e continua atraindo multidões com seus pratos performáticos. Com impressionantes 52 milhões de seguidores no Instagram, South By ainda marca presença em eventos e continua postando com frequência nas redes, mantendo viva ali a sua imagem online. De vez em quando ele até mostra a rotina de treino, mas a verdade é que 90% do seu Instagram ainda gira em torno da carne. E se você pensa que todos esses fechamentos e polêmicas fizeram o South By recuar, você está enganado. Mesmo com apenas 25 restaurantes, Nusret ainda sonha alto. Em 2024, ele anunciou a abertura de 3 novas unidades na Itália, uma em Roma, outra em Milão
e mais uma em Nápoles. A localização oficial não foi revelada, mas uma coisa é certa, né? Parado ele não tá. Com esse ritmo, é bem provável que a ideia de expansão se estenda para outros países também. Claro, se tudo sair como ele imagina. Dizem que ele postou sobre isso no Instagram em fevereiro, tá? Mas eu não achei nada. Vai saber, né? A meta era abrir 40 unidades até 2025. Eu acho um pouco difícil, hein? Mas se for abrir, que pelo menos aprenda com os fiascos do passado, não é? Mas aí, comenta aqui embaixo se você lembra do South By, né? Quando ele viralizou, como que ele tá agora, né? E se você achava aí que ele tava falido ou não, né? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. No próximo vídeo, tchau!